Bom dia a todos vocês. Hoje no Café com a Ju, que é um café matinal, né? Nós aproveitamos aqui a presença da ilustre doutora Camila Maciel. Camila Maciel é amiga, cliente, médica que eu admiro muito e hoje ela atende aqui em Itapebi também, aqui na Clínica Ju Ribeiro. E nós aproveitamos a presença dela aqui hoje para que ela pudesse falar um pouquinho mais sobre ela e sobre as áreas na qual ela atua. Camila Maciel é médica, especialista em dermatologia clínica e estética. E fala um pouquinho sobre você, Camila. Então, como o Ju já falou, eu sou médica dermatologista, sou mineira de Montes Claros, Minas Gerais, mas estou aqui na Bahia já há 6 anos. Graças a Deus fui muito bem recebida nessa terra iluminada e no momento faço atendimentos em Eunápolis, Porto Seguro e Itapebi. Tenho essa clínica como uma casa para mim desde quando eu cheguei aqui. Fui muito bem acolhida por Jussara. Aproveito para agradecer aí pelo convite do café. Então, como ela já falou, é uma amiga e é um local que eu amo trabalhar. A Bahia é um local que eu amo trabalhar e tô cada dia aprendendo mais com essas pessoas e um prazer enorme estar aqui hoje. Que bom. Camila, ela é uma médica que tem um olhar para o cliente, um olhar holístico, né? E é uma pessoa que, como eu falei, eu admiro demais. Eu vou elencar aqui para que vocês possam se situar sobre a área da atuação de dermatologia clínica, quais são as afecções, as patologias, né, que são tratadas pelo dermatologista. Nós temos aí lúpus, vitiligo, pano branco, pano preto, alergias, dermatoses, coceiras, rosácea, melasma, câncer de pele, psoríase, acne, impetigo, micoses, envelhecimento, entre outros. Então, todas essas patologias que eu citei são patologias que estão sob a responsabilidade clínica de um dermatologista. E nós temos essa profissional aqui na cidade de Itapebi, como ela falou, que também atende em Eunápolis e também atende em Porto Seguro. E falando sobre a área estética, ela atua nos procedimentos de botox, preenchimento labial, olheiras e bigode chinês, bioestimulador de colágeno e prevenção do envelhecimento. Hoje nós vamos aproveitar a presença dela aqui para que ela possa falar um pouquinho para a gente sobre melasma e, na sequência, sobre acne. Então, a palavra é toda sua, doutora. Obrigada, Ju. Então, como o Ju já falou aí, vocês perceberam que a gente atende uma gama muito grande de doenças, né? A pele, para quem não sabe, é o maior órgão do corpo humano. Então, ela pode ser acometida por diversas patologias. Dermatologia não é só estética, apesar da estética estar super em alta aí. A gente tem várias doenças que podem acometer a nossa pele. E a gente atua nessas duas áreas, tanto na área da dermatologia clínica, nessa parte de patologias de pele, como na área da estética. Hoje a gente resolveu dar um enfoque aí nessas duas doenças, o melasma e a acne, porque são talvez as duas doenças que a gente mais recebe no consultório, principalmente nessa região que a gente mora, que é uma área totalmente epidêmica para melasma, vamos dizer assim. É uma região que é muito quente, que a gente tem um sol muito quente, uma exposição solar muito frequente, e aí a gente tem muitos casos de melasma e esses casos têm aumentado cada vez mais. Então, por isso eu achei interessante a gente trazer o melasma aqui hoje, porque eu acredito que é uma doença que tem acometido muitas pessoas e é uma doença que causa muito sofrimento para o paciente. Então, um paciente que tem melasma, ele sofre muito com a autoestima baixa, então é algo que traz muito sofrimento para o paciente. Para quem não sabe o que é melasma, melasma são aquelas manchinhas indesejáveis que aparecem no rosto, mais comumente no rosto de mulheres, é bem mais comum em mulheres do que nos homens. E essas manchinhas que a gente se chama de melasma, lembrando que nem toda mancha é melasma, tá? Mas aquelas manchinhas escuras que aparecem no rosto normalmente é uma doença inflamatória da pele, é uma doença crônica. Quando a gente diz que uma doença é crônica, significa que ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, quando a gente faz um acompanhamento adequado, um tratamento adequado, a gente consegue ter um controle dessa doença. A maioria dos pacientes de melasma já chegam no consultório com sofrimento muito grande, de que passou por vários profissionais e às vezes teve sucesso no tratamento, porém a doença retornou por esse motivo que eu falei. É uma doença que não tem cura, então a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento a longo prazo durante toda a vida desse paciente, né? Então, o melasma é essa doença que tem
vários fatores associados. É uma doença multifatorial, ela pode ser causada por vários motivos diferentes. O principal deles é a exposição solar, que eu falei, né? Então é uma região que tem uma exposição solar, a gente tem uma exposição solar muito grande aqui, por isso a gente tem tantos casos. Então esse talvez seja o principal foco do melasma, a exposição ao sol, mas a gente tem outros fatores aí que entram como causadores da doença também. Tem a questão genética, tem as alterações hormonais que a mulher sofre aí durante a vida, alguns medicamentos que a gente toma, alguns alimentos, fatores emocionais. Então vocês perceberam que existe uma gama de fatores envolvidos aí na gênese dessa doença que traz tanto sofrimento para o paciente. E quando a gente fala do tratamento em si, então como eu disse, a gente consegue ter um controle adequado, a gente precisa que o paciente entenda que ele precisa fazer a parte dele. Então quando o paciente chega até mim, eu gasto um tempinho da minha consulta para conversar um pouco sobre o protetor solar, porque eu acredito que esse seja o principal ponto do nosso tratamento, né? O protetor solar é importantíssimo, a gente não pode fazer o tratamento melhor que for, se o paciente não fizer a parte dele, se não usar o protetor solar da forma adequada, a gente não vai ter sucesso nesse tratamento. Então normalmente eu gasto um tempo ali para falar um pouco sobre o protetor solar, porque esse é o ponto do tratamento do melasma. Então eu recebo muitas perguntas às vezes no meu Instagram: doutora, me fala qual é o melhor tratamento para o melasma. Não existe o melhor tratamento para o melasma. Na verdade, não existe receita de bolo para tratar melasma. O paciente de melasma é individualizado, tratamento individualizado. Cada um vai ser tratado de uma forma diferente, então a gente precisa identificar a causa do seu melasma para a gente tratar de forma adequada. Temos vários vieses aí para tratar dessa doença. Então a gente usa desde clareadores tópicos até clareadores orais, o uso do protetor solar e vários procedimentos que graças a Deus a gente tem hoje em dia, que a gente pode estar usando para ajudar no tratamento, peeling, microagulhamento, laser e vários outros procedimentos. Então, em resumo, o que eu acho importante do melasma é entender que é uma doença crônica, que é uma doença que vai necessitar de um acompanhamento ao longo da vida, que vai necessitar do uso correto do protetor solar e que é um tratamento individualizado. Não tentem ficar buscando na internet receitas milagrosas para o tratamento de melasma. Busque um profissional capacitado para te tratar, cuidar de forma adequada e te acompanhar aí para que você não fique indo e voltando, tendo crises e recidivos aí da doença. E importante ressaltar, depois dessa brilhante explanação de forma clara, muito obrigada, Camila, muito bom. É o cliente, paciente, entender que ele tem uma participação importantíssima, né, para esse gerenciamento, não é verdade, Camila? Com certeza. Como eu falei, o uso do protetor solar, hoje em dia a gente tem estudos que comprovam que só do paciente usar o protetor solar de forma adequada, ele já consegue clarear as manchas do melasma sem nem ter feito nenhum tratamento específico. Somente com o uso do protetor solar a gente percebe o clareamento das manchas. Quando eu falo sobre o uso do protetor solar, e normalmente na consulta eu consigo identificar junto com as minhas pacientes vários erros que as pessoas cometem ao usar o protetor solar. Então a maioria dos pacientes acha que só tem que usar protetor solar quando vai à praia ou quando vai sair no sol, ou no clube ou na piscina, e na verdade esse protetor solar ele tem que ser um hábito, ele tem que se tornar um hábito. Assim como a gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente tem que passar o protetor solar mesmo quando a gente está dentro do escritório, mesmo quando a gente está dentro de casa, porque o melasma ele não piora somente com os raios de sol, ele piora com a luz visível. Então a luz do computador, a luz do telefone, a luz que entra pela janela, todas essas luzes vão fazer piorar o seu melasma. Então o uso do protetor solar mesmo dentro de casa é importantíssimo. O retoque também é muito importante. Então muitos pacientes passam ali às vezes de manhã e fica o dia todo sem retocar, né? E o protetor solar ele protege durante 3 a 4 horas. Então se você não fizer o retoque, vamos supor que você passou seu protetor às 7 da manhã, meio-dia que o sol está mais quente, você já não está mais protegido. Então vamos lembrar de fazer o retoque aí durante o dia. Nada de ficar economizando na quantidade. Então às vezes a gente vai ali, passa um tiquinho e acha que está protegido, e é 3 dedos de protetor solar para poder passar no rosto e no pescoço aí. Então usar a quantidade correta, fazer o retoque, usar mesmo dentro de casa todos os dias. Isso é importantíssimo no tratamento do melasma. Joia, muito bem. E caso você identifique que tem
o surgimento dessas manchas, a gente orienta, procure um dermatologista, procure um profissional qualificado, para que realmente você consiga estacionar a progressão e gerenciar aquilo que já está acontecendo na sua célula. Brilhante, Camila. Agora a gente vai passar para o segundo tema, que é falando sobre acne, algo que a gente também tem muita incidência, né? Que tanto ocorre na questão da adolescência, como também na fase adulta, né, Camila? Muito, muito mesmo. Também é uma doença que traz muito sofrimento para os pacientes, né? Como você já falou, é comum na adolescência, mas acne não é uma doença somente de adolescente. Então, a acne, ela pode acontecer em várias fases da vida e por vários motivos diferentes, né? No caso do adolescente, é mais comum da gente encontrar lá, claro, por fatores hormonais aí dessa fase da vida, mas a gente encontra muitos casos de acne na mulher adulta também, que é um quadro muito comum no consultório. Então, a acne da mulher adulta também é algo que traz muito sofrimento para a mulher. Tem vários motivos, apesar de todo mundo pensar que a acne da mulher adulta sempre vai ter uma causa hormonal, mas nem sempre. Algumas vezes sim, pode estar associado com algumas doenças aí da mulher, mas também pode estar relacionado com fatores de estilo de vida, Ju. Então tem muito a ver com alimentação, tem muito a ver com o uso de cosméticos de forma inadequada. Então eu percebo muitas pacientes usando produtos errados na pele, e aí a gente percebe que começa a aparecer a acne e a paciente fala assim, eu não tô entendendo por que meu rosto tá assim, eu nunca tive acne. E aí quando a gente vai ver, tá usando um protetor solar ali que é muito oleoso, tá usando um sabonete inadequado, tá usando uma maquiagem de forma inadequada, e aí a gente começa a identificar fatores que podem estar sendo a causa dessa acne. Só a gente identificando a causa é que a gente vai conseguir tratar a acne de forma adequada. Daí a importância da consulta, né, para verificação do tipo de pele, porque nem sempre o que minha vizinha usa, que tá dando certo com a pele dela, vai dar certo com a minha pele. Com certeza. Cada paciente é único, né? Então, a gente tem que identificar essas causas, a gente tem que identificar o seu tipo de pele e a gente tem que identificar o melhor tratamento. A acne, ela existe de vários graus. Então, a gente tem acne grau 1, acne grau 2, acne grau 3. Cada grau de acne a gente vai tratar de uma forma diferente. Em cada idade, a gente vai tratar de uma forma diferente. Depende do paciente, depende se ele tem alguma comorbidade, qual medicamento que ele pode usar, qual que ele não pode usar. Então, tudo isso vai depender de uma avaliação numa consulta com um especialista. É um erro muito comum que eu percebo, as pacientes de acne que chegam no consultório, elas já tentaram fazer várias coisas por conta própria. Então, ela entra ali na internet, qual é o melhor tratamento para acne, um creme bom para acne, vou usar aqui, e às vezes ocorre até uma piora do quadro. Então, se você tem acne, procure um profissional, né, para fazer o tratamento de forma adequada, não fique postergando isso, né, porque a acne, infelizmente, é uma doença que gera sequelas, gera cicatrizes, gera manchas. Então, muitos pacientes acabam empurrando ali, postergando, e aí a cicatriz e a mancha já são coisas muito difíceis de tratar. Então, vamos tratar essa acne do jeito certo, na hora certa, para que a gente não tenha consequências aí nessa pele a longo prazo. E além do tratamento com o dermatologista para essa questão da acne, a limpeza de pele, né, Camila? É extremamente importante para que a gente possa, na cabine estética, estar fazendo a limpeza e a desobstrução dos poros, para que a medicação que foi indicada pelo dermatologista, ela tenha aí uma resposta mais eficaz. Exato, Ju. Normalmente eu indico a limpeza de pele antes mesmo de iniciar o tratamento da acne. Então, normalmente o primeiro passo é essa limpeza de pele, né? Porque não é você espremer em casa. É muito diferente uma limpeza de pele da extração quando a gente faz em casa. Então, não façam isso. Você chegar na frente do espelho ali, espremer, você vai gerar cicatrizes no seu rosto. Então, é muito importante a limpeza de pele com um profissional adequado para que você não fique com marcas disso, né? Então, a gente tirar ali aqueles cravinhos para a gente fazer o tratamento da forma adequada e fazer a manutenção dessa limpeza também. Importante estar fazendo aí a cada 6 meses, no mínimo, às vezes até mais. Isso também vai depender do paciente, a frequência da limpeza de pele. A gente pode estar associando outros procedimentos no tratamento de acne. A gente tem peeling, tem microagulhamento, né? Então tem outros procedimentos aí que a gente pode estar fazendo um protocolo aí de atendimento para poder tratar certinho. E aí o que a gente pode ter observado é justamente que a pele, né, é um órgão que a gente precisa olhar com um olhar
de sensibilidade, entendendo aí que outros fatores vão comprometer a saúde da sua pele e que a gente precisa de fato estar buscando aí um profissional qualificado para que a gente possa apresentar o melhor resultado. Exatamente, Ju, é isso aí. O paciente também tem que fazer a parte dele, né? Então a gente precisa de uma rotina de cuidados com essa pele. Essa pele de acne, ela precisa de uma limpeza adequada, com sabonete específico. Volto a falar sobre o protetor solar, então o uso do protetor solar de forma adequada, um protetor específico para a pele oleosa, que não vai piorar a oleosidade, que não vai piorar a sua acne. A hidratação dessa pele é importante, então um erro que eu vejo muitos pacientes cometerem pele oleosa não é igual a pele hidratada. Então, quem tem pele oleosa acha que não precisa hidratar. Mas pele óleo seria o sebo, né? Exatamente. Óleo não é hidratação, né? E muitas vezes a falta da hidratação é uma causa de acne. Então, é uma rotina de cuidados com essa pele, além do tratamento específico, que a gente tem medicamentos que a gente pode estar tomando, comprimidos, via oral, para ajudar no tratamento. Então, além desse tratamento em si, a gente precisa dessa rotina de cuidados com a pele. Então, o paciente precisa fazer a parte dele para que a gente possa fazer a nossa parte também. Brilhante. Espero que vocês tenham entendido e percebido a importância que é cuidar da pele. Muitas vezes, a depender da idade do adolescente, a mãe vem junto para que a gente possa orientar. Né? Porque quando a gente parte do princípio que vai usar algum tipo de medicação, que precisa mudar a rotina alimentar, a gente precisa do apoio do familiar para que aquele paciente ele possa realmente conseguir cumprir adequadamente. Sem se sujeitar aos efeitos rebotes, né? E ele mesmo não se trair com relação à complementação desse tratamento. Mas que tem condição, sim, de você passar pela fase sem comprometer tanto a pele com relação às sequelas. Agora a gente vai falar um pouquinho, Camila, sobre quais são os procedimentos estéticos que você mais realiza. Pronto, vamos falar sobre os procedimentos estéticos, né? Então, a gente está num momento boom de procedimentos estéticos, né? Então, tá todo mundo buscando envelhecer melhor, né? A gente não quer deixar de envelhecer, porque isso não tem como, mas a gente consegue envelhecer melhor, né? Então, os procedimentos estéticos, eles vêm com esse objetivo do envelhecimento de uma forma melhor, mais saudável, mais aceitável para o paciente. E a gente tem os queridinhos aí, né, do consultório. Eu não posso deixar de falar do Botox. O Botox é normalmente o procedimento que traz o paciente até a clínica de estética. Então, muito se fala sobre o Botox e realmente é um tratamento maravilhoso para a gente administrar aí o envelhecimento, né? O Botox, na verdade, ele age fazendo o quê? Ele relaxa a musculatura. Então, ele vai fazer com que você continue com as suas expressões, mas que você não fique formando rugas, porque ao longo da vida a gente forma rugas porque a gente faz expressões faciais. E aí, com o Botox, você vai continuar fazendo suas expressões faciais, mas você não vai ficar marcando tanto a sua pele. Então, você vai conseguir chegar lá na frente de forma muito melhor quando você começa a fazer o Botox de forma preventiva. E a gente consegue também tratar aquelas ruguinhas que já estão aí. Claro que o momento ideal é quando elas ainda não estão muito marcadas, mas o Botox é o queridinho, porque é um procedimento rápido que a gente faz no consultório em mais ou menos 30 a 40 minutos. Praticamente indolor, então bem suportável aí. E aí você às vezes fica buscando cremes anti-rugas que são normalmente caros aí, sem resultado. Então, se for colocar na pontinha do lápis ali, melhor tá fazendo seu Botox de 6 em 6 meses, não ficar gastando aí com creme anti-rugas que não vai resolver. Então, Botox, primeiríssimo lugar aí nos procedimentos estéticos. E aí, nessa questão aí do envelhecimento, a gente entra com outros procedimentos estéticos. O preenchimento também é um procedimento muito queridinho no consultório. O preenchimento, ele entra nessa questão do envelhecimento também, porque o preenchimento a gente consegue melhorar e sustentar alguns pontos do rosto aí. Então, ele não serve apenas para volumizar. O preenchimento, ele também ajuda nessa questão da sustentação do rosto e também para melhorar pontos que a gente, às vezes o paciente se incomoda. Então, um lábio que às vezes ali é muito fininho, desproporcional ao rosto, a gente consegue melhorar a proporção
função ali desse lábio, consegue tratar ali um olhar cansado, uma olheira. Então, preenchimento é um tratamento muito versátil que a gente consegue fazer em vários pontos do rosto com vários objetivos diferentes. Então, botox e preenchimento aí é os dois queridinhos dos procedimentos estéticos, com certeza. E também entendendo que cada ser humano é único, né? Às vezes uma amiga fez um procedimento e a gente acha que precisa fazer o mesmo. Não, a gente precisa passar pela consulta com o dermatologista para que ele possa estar avaliando a sua pele, avaliando o seu formato de rosto e vendo qual a melhor indicação. E bem pertinente a ressalva de que se a gente fizer os procedimentos, à medida que a gente vai começando a identificar, né, alguma alteração tecidual, né, para que a gente realmente possa, de forma precoce, estar mantendo esse envelhecimento de forma saudável, a gente não cai naquela situação dos rostos, nem dos rostos deformados, né? Exato. Vai mudando toda uma estrutura facial da face da pessoa, que a gente às vezes nem conhece mais a pessoa, do quanto que ela ficou diferente. Infelizmente, a gente viu muitos excessos aí, principalmente com esse boom da estética. Então as pessoas acabaram exagerando muito. Infelizmente ainda tem profissionais nesse viés do exagero, mas a gente está percebendo uma mudança nesse cenário agora. Então a gente tem percebido aí alguns famosos revertendo procedimentos e tudo mais. Então a gente está entrando numa nova fase da estética, que é a fase da naturalidade, né? Eu prezo muito pela naturalidade. O que a Jussara falou é importantíssimo. Então cada rosto é único. Não adianta a gente fazer a mesma coisa em todo mundo, fazer a mesma boca em todo mundo, fazer a mesma mandíbula em todo mundo. Não é todo mundo que vai ter indicação de um preenchimento labial. Mesmo quem for fazer um preenchimento labial, a gente tem várias técnicas e produtos diferentes para fazer de acordo com a sua indicação, com o seu rosto. Então a gente faz medidas de proporções e às vezes o que é indicado para um não é indicado para outro e vice-versa. Então a gente tem que buscar essa naturalidade, respeitar que você vai envelhecer. Então não dá pra gente parar no tempo, a gente só vai tentar envelhecer melhor. Então não dá pra gente ficar buscando tanto essa coisa de não envelhecer e ficar tão artificial. O que a gente vai fazer é envelhecer melhor, mas fazer esses procedimentos de forma muito natural. Então eu prezo muito, é um medo que muitos pacientes têm de buscar o procedimento estético por causa desses exemplos que a gente tem aí de alguns artistas que acabaram exagerando, mas a questão é você buscar o profissional que você confie. Então, assim, veja outras pessoas que fizeram com aquele profissional. A gente tem perfis de profissional, então a gente tem aquele profissional que é o profissional mais do exagero e a gente tem os profissionais que são os profissionais mais da naturalidade. E tem a mesma coisa o paciente. Tem paciente que quer mesmo aquele exagero e tem o paciente que quer a naturalidade. Então, na hora de buscar o profissional, veja o trabalho desse profissional que você está buscando, né? Veja, deixe bem claro para ele o que você espera desse procedimento, né? E eu acho que a palavra do momento é a naturalidade. Sim, a naturalidade. Beleza com naturalidade. Com naturalidade, é isso aí. Muito bom. E a gente elenca também que a questão dos vícios, né? Uma má alimentação, uma má rotina de sono e os vícios também, eles vão minimizar o tempo de durabilidade dos produtos que são ali, né? Sim. Utilizados, né? Porque muitas vezes as pessoas associam assim, vou fazer um preenchimento, ele custa X, mas ele dura tão pouco, né? Mas se você tem uma rotina de vida saudável também, na questão alimentar, na questão do sono, e não tem os vícios, porque tabagismo mesmo, ele é um vilão, né? Com certeza. Nessa situação, você vai ter uma durabilidade mais adequada, né? Levando sempre em consideração isso. A médica, ela vai estar orientando você a fazer aquilo que é interessante para a sua pele, mantendo a sua naturalidade. Então você não vai perder o formato do seu rosto. Até porque os excessos, muitas vezes, eles trazem sequelas, né? Necroses, traz algumas situações de risco que acreditamos que os profissionais médicos não querem passar por isso. É isso aí. A escolha do profissional de forma adequada e você entender, igual a gente já falou várias vezes aqui nas doenças, você precisa fazer a sua parte. Então não adianta você buscar procedimento estético se você se alimenta mal, se você não toma sua água, se você não faz um exercício físico, não se cuida. Milagre não existe. Então a gente precisa associar um estilo de vida saudável com procedimentos estéticos, tudo isso junto vai te levar a um envelhecimento muito melhor, um envelhecimento muito mais saudável, né?
Então ficamos por aqui, foi válido. Obrigada, Camila, pela participação. Eu que agradeço. Espero que tenhamos contribuído. Agradecemos a equipe técnica pela pronta atenção e a ação rápida para organizar os bastidores. E ficamos por aqui em mais um Café com a Ju. Até a próxima. Tchau, gente.